Quarta experiência com ayahuasca. Vou deixar aqui uns segundinhos os textos explicativos explicando a ayahuasca. E na descrição do vídeo vou deixar aquele documentário que eu deixei nos últimos 3 vídeos para vocês poderem assistir caso queiram entender mais. Tem coisa na Netflix também, tem uma série chamada Indústria da Cura que tem um episódio sobre a ayahuasca e tem muitas outras coisas no YouTube também. Então, passar aqui o negócio. Pronto, agora que já está todo mundo inteirado, agora todo mundo já sabe o que é ayahuasca. Vamos lá, já que já está todo mundo inteirado agora, vamos lá. Quarta experiência com ayahuasca, noite do dia 30 de maio para o dia 31. Dia 31 é meu aniversário, então foi na madrugada do meu aniversário, essa mudança, né? Eu fiz aniversário na ayahuasca. Quer dizer, a madrugada foi na ayahuasca, cheguei virado em casa, praticamente, e foi muito interessante. Foi meu aniversário dos 14 para os 15 anos e esse fato teve relevância durante o rezo, durante a vivência ali na ayahuasca. Não tem nada para falar da semana dessa vez, então vamos só pular pro rezo mesmo. Foi aqui em Brusque, foi aqui na minha cidade, foi lá na casa da Lia, onde a gente toma, onde a gente normalmente toma, que nem foi a minha primeira vez. E dessa vez eu tava muito empolgado, meu aniversário, tomar no meu aniversário, que forte isso, né? Que poder que tem isso, e poder ter uma medicina dessa, uma cura dessa no dia do meu aniversário. Eu fiquei bem feliz. Foi muita gente dessa vez. A gente não fez dentro da casa dela, como a gente costumava fazer. A primeira vez que eu tomei foi na casa dela, mas a gente fez na sala dela. Agora a gente fez na parte de fora da casa dela, na entrada da casa dela. E na entrada, tem a entrada da casa e do lado tem um canteiro, tem uma área com grama e tem uma hortinha, as hortinhas dela ali, e a gente fez uma fogueira bem nessa área, botou umas lonas no teto, caso chovesse o pessoal que estava ali fora não ia se molhar, e ali na entrada tinha algumas cadeiras já estava meio distribuído. E quando eu cheguei já estava mais ou menos tudo pronto. Dessa vez o meu avô foi também, foi eu, meu avô, minha tia. E junto, pela primeira vez, veio um casal com o seu filho. Foi bem interessante, que foram os 3 juntos e pela primeira vez. E desde então, estão nesse processo de cura da medicina e eu tenho acompanhado esse processo deles e está sendo bem interessante, está sendo bem interessante acompanhar a jornada deles desde o começo. Falar um pouquinho mais depois, não vou falar sobre a experiência deles, mas eu vou falar um pouco da influência desse menino durante o rezo, durante o final do rezo e tudo mais. Chegamos, arrumamos nossas coisas, sentei no meu cantinho, meu avô sentou do meu lado e beleza, tomamos o chá. A Lia fez o rezo e começou a tocar as musiquinhas, foi tocando as músicas, processo de relaxamento, todo mundo ficando tranquilo, todo mundo se acalmando. E nisso, nesse de se acalmar, de ficar tranquilo, veio de novo aquela energia, aquela vontade de dançar, que nem eu tinha dito no último vídeo. E como eu falei, foi um processo pra mim, que foi um processo gradual, de me libertar desse medo de me expressar, de me expor. Quando eu era menor, eu era muito tímido, realmente não conseguia falar direito, me comunicar direito com as outras pessoas, principalmente se fosse do sexo feminino, eu não conseguia de jeito nenhum. E aí então eu comecei a fazer teatro,
porque eu me interessei muito por isso e para minha desenvoltura nessa área seria muito interessante. Mas ali na Ayahuasca, onde eu estava me desenvolvendo também nessa área, perdendo esse medo, te tirando totalmente de lado. E ali eu levantei, dancei, e não foi a última vez que isso aconteceu nos rezos. E a partir de um momento, isso deixou de ser um processo de cura e já se tornou algo normal. Eu me levantar e dançar ali, mexer do jeito que eu quisesse, e não tinha mais problema, eu já não me importava mais com a opinião dos outros e com os julgamentos dos outros. Mas ali naquele rezo eu ainda tava meio acanhado ali, tava meio mais de boa, assim, tipo, eu quero, mas eu não vou me expor tanto, assim, não vou me expor tanto. Passando essa parte da dança, essa cura que me vem, que eu adoro dançar, não faço nenhum curso, não faço nada, mas quando eu tenho a oportunidade eu realmente gosto. Passando essa parte, durante esse rezo, tocou muita música sobre a família, sobre a criança, até porque, como estava sendo a primeira vez aquele garoto, a Lia colocou bastante música para isso também, mas também não era só para ele e era também para a cura da nossa criança interior. Porque todos nós temos uma criança dentro de nós. Como assim? Todos nós temos aquela alegria infantil, aquela vontade de brincar, aquela inocência que uma criança tem de olhar para as coisas e não julgar. Olhar para as coisas de um modo diferente, um modo divertido, se interessar, querer saber das coisas, querer procurar as coisas. Só que conforme o tempo vai passando, a gente vai crescendo e envelhecendo, a gente acaba perdendo isso, dependendo das nossas relações, das nossas vivências, a gente acaba deixando isso de lado e acaba criando uma casca grossa sobre a nossa personalidade e vai enterrando esses sentimentos puros que tá lá. Todo mundo tem isso. Seja a própria criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo tem isso. E foi um rezo, um processo para essa cura interior. E teve um momento que eu tava lá já sentado, mais no estado meditativo ali, sentado, veio a música Aquarela. E quando veio a música Aquarela, eu meio que percebi como a minha infância não foi aproveitada que nem, eu posso dizer, uma criança... Como que eu posso explicar? A minha infância inteira foi na frente do computador. Não que eu não saísse com meus pais em alguns momentos pra sair mesmo, passear, viajar e tudo mais. Claro que fazia isso, ia dormir na casa de amigo também. Mas a maior parte da minha infância foi na frente do computador. E nesse momento eu me peguei pensando, será que poderia ter sido diferente? Será que eu poderia ter aproveitado mais a minha infância de outras formas? Tipo, sair, me divertir, andar na rua, andar de bicicleta, essas coisas de criança, sabe? E eu comecei a pensar nisso. Como que a minha infância foi não desperdiçada, porque eu aproveitei muito, mas como ela foi diferente nesse ponto. E eu comecei a aceitar isso, porque é um momento da minha vida que já passou, não tem o que eu fazer mais, já foi. Mas de qualquer forma foi muito bom. E se eu lidasse com isso com uma forma ruim, se eu olhasse para esse fato e visse de uma forma ruim, só ia me deixar triste. Mas a ideia da Ayahuasca é justamente o contrário, a gente se curar disso. Então eu olhei para isso e pensei, eu aproveitei muito a minha infância, da minha forma, do meu jeito, pra minha personalidade, como eu falei, eu era tímido, então aquilo ali pra mim era muito bom. Aproveitei da minha forma, da minha maneira e foi do jeito que foi. E a partir de agora, a partir que eu sei que eu posso estar aberto para essas novas possibilidades,
de sair, passear, me divertir, viajar, sair com amigos e fazer essas coisas tudo. Então eu posso me dispor para esse tipo de coisa, algo que antes eu não estava aberto. Não totalmente, tanto que eu recusava muito. Eu saía com meus amigos, mas eu recusava muito de ir em festa, não gostava, não curtia isso. Também mais por causa da idade, né? E esse rezo me ajudou a lidar com essas questões da minha infância, que nem eu acabei de falar, e também me veio forte uma imagem, a minha irmã mais nova, a Lina, ela tem 10 anos, e ela tá bem nesse momento da infância, de aproveitar a infância, e que eu sempre acabei negando muita coisa pra ela, por egoísmo mesmo, por causa que às vezes eu era grosso com ela, eu percebi isso, às vezes eu era grosso com ela. Mesmo também sendo um irmão muito carinhoso, eu tenho que admitir, eu sou muito carinhoso quando eu quero. Mas eu sempre neguei muita coisa que ela me pediu. E eu percebi isso e fiquei, caramba, por que eu faço isso? Por que eu tô privando ela de aproveitar, sabe? Talvez até fosse algo do meu subconsciente, sei lá, tipo... Eu não sei explicar, é como se quando ela chegasse perto eu não queria ser incomodado no que eu tava fazendo, não queria ter que me preocupar ou me estressar como eu lidava, achava, né, com a presença dela ali. Realmente bem merda esse pensamento, tenho que admitir. E eu percebi isso na hora, e caramba, que irmão que eu fui. E eu comecei a chorar. E gente, do jeito que eu tô falando parece que eu sou horrível com a minha irmã, mas não, tá? Isso são alguns momentos, mas em muitos momentos eu brinco com ela, a gente se diverte, nossa relação é muito boa. Mas nesse rezo o meu foco foi esses momentos ruins que eu digo, e foi perceber esses momentos. E aí eu comecei a chorar muito ali. Durante a música inteira da Aquarela eu fiquei chorando, sentindo toda essa energia, esse momento. E gente, não tem nada melhor do que pra curar nossas dores do que chorar. É sério, o choro ele é como se lavasse a nossa alma. Ele lava a nossa alma para os sentimentos ruins, as energias ruins que estão ali dentro, darem espaço para as energias boas. É tipo, ele dá um up, o choro dá um up na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa energia. Pode perceber que depois que a gente chora, a gente sempre está mais leve, sempre está mais tranquilo. E o choro é uma das formas de lidar com o sofrimento. E é uma forma muito boa, aliás, porque você está encarando esse sofrimento, você está sentindo essa energia e está deixando ela fluir, você não está lutando contra. Então, chore mais, pode chorar mais, que é muito bom para a alma, para você como pessoa também. Não tentar evitar os problemas. Quando você sentir e quiser chorar, chora. É isso. E aí, beleza, teve essa primeira parte, tomamos segunda dose. E a segunda dose foi passando o tempo. E aí eu comecei lá de olho fechado, meditando, eu comecei a sentir os efeitos da ayahuasca vindo. E foi muito bom, porque foi de novo sem o rapé. E nisso, quando eu sentei e percebi isso que estava acontecendo, eu fiquei, caramba, que massa, de novo eu consegui acessar essa fonte de energia. E eu comecei a me perceber ali, eu abri os olhos, abri o olho fechado e comecei a perceber que as coisas estavam meio diferentes, estavam se mexendo de forma diferente, as sensações, os movimentos estavam tudo
meio alterados, as sensações estavam bem diferentes. Eu olhava para minha mão, sentia de formas diferentes. E nesse momento eu olhei pra minha tia, ela olhou pra mim, eu falei, eu tô na força. Aí ela, que bom. Tipo, ela também tava, tipo, que bom. E aí, passando essa primeira impressão, essa emoção de ter conseguido entrar na força, eu me sentei num canto, sentei do lado do meu avô. Ele tava lá contemplando a fogueira, tava lá de olho aberto, analisando a fogueira. Eu sentei do lado dele e a gente tava sentado num colchonetezinho e eu simplesmente me deitei nesse colchonete. Eu peguei uma coberta, joguei pela minha cabeça, fui me enfiando o mais para trás possível que eu podia nesse colchonete e me deitei em posição fetal, não sei porquê, simplesmente me deu essa vontade. E nisso me começou um processo na minha mente em que eu comecei a conversar comigo mesmo. Foi uma conversa entre o meu eu criança e o meu eu adolescente, que estava nessa fase de transição e de crescimento. Foi uma conversa interessante, porque foi esse meu eu adolescente conversando com o meu eu criança e falando, olha, a partir desse momento eu que tomo conta, eu que vou cuidar, vou liderar, vou tomar a frente dessa experiência, né? Dessa vida, dessa experiência que é a vida. Mas eu não vou te deixar de lado, na verdade eu vou te acolher, vou te receber nos meus braços e juntos nós vamos lidando com tudo que tiver vindo pela frente. E foi nesse momento que eu lidei oficialmente com a minha passagem dos 14 anos para os 15 anos. Foi essa passagem da minha fase da infância para a adolescência. Essa criança sendo acolhida pelo adolescente, não sendo repelida, não sendo jogada de fora, não sendo jogada de lado, porque a gente não pode esquecer que todos nós temos uma criança interior. E a gente não deve excluir ela conforme vai passando o tempo. Tem muita gente que acha que só porque é adulto tem que se manter firme o tempo inteiro, tem que se manter rígido. Não pode agir como criança em alguns momentos, mas, gente, é normal. Tá dentro da gente e a gente não pode evitar. E quanto mais a gente deixar vir, melhor. Porque é uma forma mais suave e tranquila de lidar com nossos sentimentos. E eu percebi isso, foi esse processo, essa passagem, que foi muito bonito, foi realmente transformador. Foi ali que eu percebi, pronto, é agora, eu sou oficialmente um adolescente. Na minha mente, né, esses dados falam que a partir dos 12 anos já é adolescente, mas é ali que eu comecei a lidar com esse fato mesmo. Beleza, passou mais uma parte do rezo, mais tranquilo. Eu não lembro se eu tomei uma terceira dose dessa vez, mas teve um momento no final do rezo, mais pro final, que eu tava lá sentado e eu comecei a observar meu avô. Eu comecei a pensar sobre a infância dele, né? Porque meu avô já tá lá com seus 74 anos e ele já me contou muito sobre a infância dele. E eu comecei a questionar, sobre a infância que ele teve, ele teve uma infância / juventude dura, sendo um dos irmãos mais velhos, tinha que cuidar dos outros. E eu fiquei pensando, caramba, e como é que ele lidou com isso e também com o amor na vida dele? Será que ele recebeu amor durante todo esse período? Como é que era, né? Porque era uma época que realmente os pais eram mais duros com os filhos, porque também foi a forma que eles aprenderam a ser. Isso eles acabavam passando para as crianças, para os filhos, e isso eles levavam adiante. Então, como é que era o amor? Como que era o envolvimento nessa época com essas pessoas? E aí eu comecei a me perguntar, eu cheguei no meu avô e perguntei, você era amado? E aí ele veio e me disse, sim, eu era amado. E ele começou a me contar da infância dele, da vivência dele com o pai, dos momentos que eles saíam para fazer caminhadas, iam fazer as coisas deles lá.
E ele falou também da mãe dele e tudo mais, da adolescência dele, e eu comecei a chorar porque eu fiquei muito emocionado. Porque eu tava muito grato de estar tendo essa experiência, de estar tendo essa troca de convivência com meu avô, vendo ele de uma forma que eu nunca veria antes, não teria esse envolvimento com ele se não fosse aquele momento, se não fosse aquele ambiente, aquele lugar, aquelas pessoas, as circunstâncias, a situação. Eu nunca conheceria o meu avô da forma que eu conheço hoje, da forma que eu me envolvo com ele, se eu não tivesse tido essas oportunidades. Nem eu, nem ele estaríamos nessa relação muito boa que a gente tem hoje. Claro que a gente já tinha uma relação boa, ela só melhorou. E eu fiquei emocionado, eu comecei a chorar. E foi, eu acho que a primeira vez que eu falei eu te amo pro meu avô. Que eu consegui falar eu te amo pro meu avô. Porque ele aparentava ser muito rígido e duro, mas ele não é. No passado talvez, mas agora já não é mais isso. E eu tinha esse medo, eu não conseguia falar porque eu não sabia da reação, como ele poderia reagir. Mas ali foi a primeira vez que eu falei eu te amo pro meu avô, ele me abraçou, a gente ficou ali abraçado, depois eu me deitei no colo dele e ele começou a fazer carinho em mim, sabe? Passar a mão no meu cabelo, começou a fazer carinho e foi uma experiência, foi um momento que eu nunca tive antes com o meu avô. E foi muito bonito, foi realmente uma experiência, foi realmente sensações vividas ali, sentidas da minha alma, e foi um negócio muito bom. E é essa a mágica, é essa a vivência na ayahuasca. É esse tipo de cura, é esses momentos que trazem essas convivências com as outras pessoas. E muitas outras vivências que eu tive na ayahuasca me possibilitaram ter vários contatos diferentes com pessoas que eu já conheço e pessoas novas, vivenciar momentos totalmente diferentes, aprender muita coisa e atravessar essa barreira só do exterior da pessoa, sabe? Você conhecer só a pessoa de forma superficial, era essa palavra que eu queria, de conhecer a pessoa de forma só superficial e entender ela mais ao fundo, porque a gente querendo ou não, tá passando por um momento em que a gente tá muito no superficial das coisas, através da internet, seja convivência, a gente acaba querendo só o superficial das pessoas. Isso acaba também atingindo muitos relacionamentos, porque as pessoas querem só o prazer do relacionamento e não estão dispostas a querer conhecer o parceiro ou parceira mais a fundo para chegar na parte sentimental do relacionamento e começarem a se entender e ter essa troca mais profunda. E isso afeta o relacionamento, como as pessoas se relacionam, e faz até elas, às vezes, não quererem mais ter esse tipo de relacionamento, por causa dessa falta de entendimento de que a gente tem que se aprofundar, a gente tem que querer conhecer as pessoas a fundo, não só a parte superficial delas. E eu estava tendo essa vivência com meu avô, e foi momentos lindos, e eu realmente acho que é algo que todo mundo deveria, em algum momento da vida, experimentar a ayahuasca. E aí tirar suas próprias conclusões do que eu tô falando. Experimentar 1, 2, 3 vezes e vendo como é que é. E sentindo por vocês mesmos, porque eu posso falar muita coisa aqui, mas o que torna algo verdadeiro para alguém é quando a gente sente isso, é quando a gente vivencia isso. Então, se vocês tiverem possibilidade em algum momento da vida de vocês poder experimentar a ayahuasca, eu acho que seria interessante, muito interessante, e com certeza seria de grande valia para vocês. Beleza, passou todos esses momentos amorosos com meu avô e tudo mais, tava chegando ao fim, todo mundo já tava mais fora da força, tava todo mundo ouvindo as músicas, se ambientando, num clima bom lá. E a Lia chegou e falou: gente, eu tenho a medicina da Sananga aqui e eu quero saber quem é que quer usar. A medicina da Sananga é um colírio feito com extrato de batata que os
os indígenas usavam, porque assim, quando eles iam caçar, eles saíam para caçar no meio da mata, se espreitar, e eles sempre iam na surdina, sempre na calma, pro bicho não sentir a presença deles. E quando o bicho sentia a presença deles, eles julgavam que era porque eles tinham sentido a má sorte sendo exalada dos índios, e essa má sorte era exalada, os bichos sentiam isso, e assim que eles sentiam a presença dos índios e iam embora, eles fugiam. Então a sananga, para os indígenas, era usado como forma de tirar essa má sorte e tudo que está relacionado a isso. A gente pode lidar isso para o nosso dia a dia, não só a má sorte, mas como, por exemplo, no relacionamento, se ele está indo mal, o casal usar a sananga para tirar essa energia ruim que está no relacionamento. Se você está passando por uma maré de azar, usar a sananga para passar essa maré ruim. E também tem muito efeito curativo para os olhos, tá bom? É um puta colírio para os olhos para melhorar a visão. E depois que você usa, você até vê as coisas mais brilhantes, você vê as coisas de uma forma mais energética. E ela chegou perguntando, quem que é? E o pessoal foi aceitando, pouco a princípio. E aí, o pessoal foi aceitando e chegou nessa família que eu tinha dito que tinha ido, e chegou no menininho, 10 anos de idade. Na verdade, ai meu Deus, eu não lembro se é 11, se tava com 11 anos ali, ou era 12. Tá, mas é em volta de 11, 12 anos, tá bom, gente? E aí chegaram, você quer passar a sananga? Só uma coisa, é muito ardido. Eu já tinha usado uma vez lá atrás, quando uma das minhas tias chegou e deu ela pra gente experimentar. Eu usei a sananga e, gente, eu chorei horrores. Arde demais. E aí ele falou, só vamos. Ele aceitou e todo mundo viu aquele ato de coragem ali, porque a sananga arde. Então ele foi lá, usou nos 2 olhos, e também por causa do efeito da ayahuasca, por estar meio na força, dá uma amenizada nesse ardor todo. Então ele usou, e caramba, todo mundo, que força, né? Um garoto de 11, 10 anos lidando com isso, passando por isso, caramba. E depois, a partir daquele momento, todo mundo usou. Depois foi o pai dele, foi a mãe dele, foi a minha tia. Fui eu também, eu não queria, mas depois falaram, olha, se até ele foi, por que tu não vai? Aí eu pensei, é verdade, né? Se ele consegue, eu também consigo. E eu fui lá, usei nos 2 olhos, arde muito, você não pode apertar os olhos, senão só piora. E aí depois eu joguei nos olhos, beleza? Abre os olhos, aí começa a arder, mas vai passando. Fica aquela sensação boa de você ter conseguido enfrentar isso, esse lance, conseguir enfrentar esse ardor, esse medo inicial de usar. E depois você realmente começa a enxergar as coisas de uma forma mais brilhante, por assim dizer. E gente, foi isso. Minha experiência na ayahuasca foi essa. O resto acabou de manhã cedinho. Houve os compartilhamos nossas experiências ali com todo mundo. E gravando esses vídeos eu tô achando interessante porque eu tô descobrindo mais sobre cada rezo. Porque eu tive minhas vivências lá, tive os momentos, mas tem coisa que eu só tô raciocinando agora e tô contando pra vocês. O que eu tô descobrindo agora. Então teve os compartilhamentos, a gente dormiu um pouquinho lá e depois já foi cedinho pra casa. E acabamos, eu tinha saído de um ritual de ayahuasca e fui pra casa comer um churrasco no meu aniversário. Comemorei comendo um churrasco, 1 semana sem comer carne, pra ir na ayahuasca, pra depois me matar de comer carne. Mas gente, nem todo mundo é perfeito, e esse processo para transição do carnívoro pro vegetarianismo é um processo que eu não comecei ainda. Eu realmente quero, em algum momento da minha vida, fazer essa transição, porque eu acho que é muito importante, eu acho que é uma mudança importante que a gente tem que fazer.
Pelo menos eu sinto isso, que eu quero isso pra mim. E aí eu cheguei em casa, a gente chegou, comeu um monte e foi muito massa. E gente, foi essa minha quarta experiência com a Ayahuasca, já foram 4 vídeos. Espero que vocês tenham gostado, espero que todos que assistiram até aqui tenham gostado. Gente, foram essas minhas vivências, minhas experiências, foi isso que eu senti. Então não julgue se você não acha que foi verdade e tudo mais. Eu só tô falando o que eu senti, o que eu vivenciei, o que eu passei. O que você acha que é verdade, você leva pra você, o que você não acha, você não leva. Extraia desse vídeo só o que você acha importante e relevante pra você. É isso, espero que tenham gostado, tenham um ótimo dia, uma ótima semana e tchau, gente! Até mais!